Bom dia! Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Ora, por que será que o apóstolo Paulo acreditava que estes irmãos não sabiam que era templo de Deus e que o Espírito de Deus vivia dentro deles? Bom, para entender um pouco mais sobre isso, vamos ler o capítulo inteiro de 1 aos Coríntios, capítulo 3. Quanto a mim, irmãos, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebês no que tange a experiência com o Messias. Então aqui a gente nota que Paulo considera pessoas espirituais pessoas que têm experiência com o Messias. E esses irmãos não tinham experiência com o Messias. Agora, se eles não tinham experiência com Jesus, eles tinham experiência com quem? Verso 2. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela. Mesmo agora, ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda a inveja e divisão existente entre vocês, que ainda são mundanos e que vivem segundo os padrões meramente humanos? Ora, que tipo de padrões meramente humanos essas pessoas viviam que Paulo as considera mundanas, né? Esses padrões humanos são mundanos? Que tipo de coisas? Ele vai dizer, pois quando alguém diz, eu sigo Shaul, e outro, eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos? Olha só, por que Paulo disse isso a esses irmãos? Aonde que Paulo aprendeu isso? Ora, Paulo sabia muito bem que a religião judaica e outras religiões do mundo fazem uma distinção entre clero e leigos. E ele aprendeu com o Senhor Jesus que Jesus Cristo é o único líder da igreja. Vamos ver o que Jesus disse aos apóstolos? Em Mateus, capítulo 23, verso 8 em diante, Jesus começa a dizer aos seus discípulos para não imitar as condutas dos fariseus e dos escribas, os religiosos da época. Então Jesus diz, quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, que significa mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Jesus traz aos irmãos a igualdade. A ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. No sentido espiritual, ninguém permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Então Paulo aprendeu muito bem com Jesus, e o apóstolo Paulo, ao aplicar o conselho de Cristo, ele estava seguindo isso, não permitindo que ninguém o chamasse de líder. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui para os irmãos que quando os irmãos ficam dizendo eu sigo Shaul e outro eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos? E aí Paulo vai dizer para os irmãos quem ele é. Ele diz, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Shaul? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a crer ou a confiar, dependendo da tradução. Por meio de um de nós ou de outro. Então, Paulo, aqui, seguindo o conselho de Jesus, não permite que os irmãos o considerem como alguém que ele deve seguir, e sim como alguém que está falando de quem os irmãos devem seguir, que é Cristo. Ele diz, 6, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem a fez crescer. Portanto, nem o que planta e o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que faz crescer quem planta e que rega são o mesmo. No entanto, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, lancei o alicerce como um mestre construtor experiente. E outra pessoa está construindo sobre ele. Então aqui Paulo fala que ele, como recebeu de Cristo a doutrina de Cristo, ele lançou o fundamento
que é Cristo, e outro vai construir sobre este fundamento. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Yeshua, o Messias. Alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas para construir sobre o alicerce. Outros usarão madeira, feno ou palha. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é o dia, que é o dia do Senhor, na volta de Cristo. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo. Quem testará a qualidade do trabalho de cada um? O fogo vai testar o trabalho de cada um. Se o trabalho de alguém construído sobre o alicerce permanecer, ele receberá o galardão lá no reino de Deus, a recompensa. Se for consumido pelas chamas, ele sofrerá a perda, escapará ainda com sua vida, mas será como o escape através do fogo. Aí ele vai dizer agora a frase: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Então Paulo está dizendo para esses irmãos que eles têm o mesmo Espírito Santo que ele tem, e que eles são templo de Deus assim como ele é. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são este templo. Ora, vocês lembram que aqui ele diz anteriormente que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Yeshua, o Messias? Paulo diz que ele é o sábio construtor, que colocou o fundamento, e outro vai construir sobre este fundamento, mas que cada um veja como constrói, porque não pode pôr outro fundamento. Porque se você pôr outro fundamento, você vai destruir o templo de Deus, que sois vós, não é isso? Lembre quando Jesus disse assim aos seus discípulos: eu destruo este templo e reconstruo em 3 dias? Ora, Jesus disse aquilo e de fato o templo foi destruído com a ressurreição de Jesus, né? Os discípulos, o corpo de Cristo passou a ser agora a habitação de Deus. Então, o fundamento que é Cristo já está no seu corpo, que são as pessoas. Por isso Paulo fala: vocês são o templo de Deus. Agora, como que alguém hoje pode destruir o templo de Deus? Sabe como? Se você pegar uma pessoa e colocar nela outro fundamento e tirar Cristo de lá. Cristo é o único fundamento que faz de alguém ser templo de Deus, é Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aos irmãos aqui, ao meu entender, é que não pode ter nem Paulo e nem Apolo como fundamento, senão aquela pessoa está sendo o corpo de Cristo, que aquela pessoa está sendo destruída. E Paulo queria edificar o corpo e não destruí-lo. Por isso ele lançou o único fundamento, que é Cristo, sobre alguém. Por isso ele diz: cada um tem que tomar cuidado sobre como constrói. Ora, então, ao ensinar a palavra de Deus e a levar pessoas à fé, devemos ter cuidado como construímos, porque Paulo já lançou o alicerce, que é Cristo, e nós não podemos destruir o corpo de Cristo, que é a pessoa, colocando outro fundamento, que somos nós no lugar da pessoa. Por isso que Paulo diz: vocês são mundanos, quando diz sigo Shaul ou sigo Apolo, porque as religiões do mundo é que tem esses padrões eclesiásticos, diferença entre clero e leigo. Entre os discípulos não são assim. Depois Paulo vai dizer: ninguém se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio segundo os padrões do mundo, como que é sábio segundo os padrões do mundo? É exatamente tendo os outros te considerando e te seguindo, e que é o que ele não quer. Ele fala que isso é o padrão do mundo. Ele diz que é Cristo que é o fundamento, e não ele mesmo. Ele e Apolo são só servos de Deus, pelo qual os irmãos vieram a crer. Nada mais do que isso. Todos são iguais, todos têm o Espírito Santo. Então, ninguém se engane, não engane a si mesmo. Se algum de vocês pensam ser sábio segundo os padrões do mundo, segundo o sistema do mundo,
deve se tornar louco para que possa verdadeiramente ser sábio. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo acabou de fazer com os irmãos, ao não aceitar que eles considerassem Paulo como alguém ao qual fosse o fundamento e passasse a seguir. Eu sou de Paulo, algo do tipo. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez no que concerne a Deus. Outra coisa, ele também diz aqui, no verso 21, portanto, que ninguém se glorie por causa de seres humanos, porque todas as coisas são de vocês. Então, esse é o texto que eu queria compartilhar, espero que tenha ficado claro. Essa é aquilo que eu entendi ao ler a palavra do Senhor. Bom dia!